Fala galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje nosso Sunday Paper de número 101 e no Sunday Paper de hoje a gente vai falar entre a relação da fraqueza adquirida na UTI e a falha de extubação. Artigo publicado na Critical Care agora em 2020 tem um fator de impacto de 6,407. O período de extubação, o momento da extubação, ele é sempre um momento crítico, porque os pacientes que cursam com necessidade de reintubação têm um aumento da mortalidade. A taxa de reintubação dos nossos pacientes tem um valor entre 10% e 20%. Por isso é importante a gente trabalhar nessa identificação dos pacientes em risco para falha de extubação e de traçar estratégias para a gente evitar a reintubação, como a ventilação não invasiva e o uso do catéter nasal de alto fluxo. Os pacientes em risco de reintubação hoje quem são? Aqueles pacientes que têm algumas características específicas do paciente e do desenrolar dele ali na UTI. E parece que a fraqueza adquirida na UTI e a tosse ineficaz também tem seu papel em alguns subgrupos de pacientes. Então, como melhorar isso? Avaliar o papel da fraqueza adquirida na UTI na falha de extubação e a relação entre a fraqueza dos membros, do braço e das pernas, com a força da tosse. Então, esses autores aqui eles fizeram uma análise secundária de dois outros estudos prospectivos e pegaram desses dois estudos prospectivos somente aquele grupo de pacientes que eram considerados como alto risco de reintubação. Então, quem que é esses pacientes de alto risco de reintubação? Se a gente pegar lá as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, tem um quadrinho lá só sobre isso, mas aqui o que eles consideraram? Idade maior que 65 anos, pacientes com doença cardíaca ou pulmonar crônica e pacientes com mais de 7 dias na ventilação mecânica. O que eles avaliaram? Então eles viram a força muscular avaliada por meio do MRC. A gente já viu aqui o MRC, vou deixar aqui no card o vídeo que mostra como realizar o MRC com os nossos pacientes para saber a força muscular deles. Os pacientes que tinham MRC menor que 48 eram então tidos como diagnóstico de fraqueza adquirida na UTI. E se esse MRC fosse menor que 36, isso era classificado então como uma fraqueza grave. Eles também avaliaram a tosse e aí eles usaram uma escala semi-quantitativa para isso, que era dividida em 5 pontos. 0, ausente, 1, fraca ou ineficaz, 2, moderado, 3, bom e eficaz e 4, forte e muito eficaz. E eles também avaliaram a secreção também com uma escalinha aqui que varia de 0 a 4, 0, ausência de secreção, 1, baixa quantidade, 2, moderada quantidade, 3, abundante e 4, muito abundante. Então aqui as duas cortes da onde esses autores tiraram os pacientes, aqueles pacientes só de alto risco para fazer essa análise secundária. Então eles acabaram incluindo aqui 344 pacientes que eram considerados de alto risco segundo aqueles critérios que a gente acabou de ver. A gente vê aqui a relação entre a probabilidade de falha de extubação e a força, o MRC, e a gente vê que os pacientes que não tinham fraqueza, que é essa linha preta, eles tinham uma menor chance de evoluir com falha de extubação, 12% só de taxa de falha de extubação para esses pacientes. A linha azul, que eram os pacientes que tinham a fraqueza moderada, MRC entre 48 e 36, 18% de taxa de falha de extubação. E os pacientes com uma fraqueza grave, aquele MRC menor que 36, uma taxa muito maior aí já de 29% de pacientes evoluindo com falha de extubação. Aqui a relação entre a tosse e a falha de extubação. Então os pacientes que tinham uma tosse eficaz ou moderada, poucos tiveram que ser reintubados, só 5% de falha de extubação nesses pacientes. Quanto àqueles pacientes que tinham tosse ineficaz, a taxa de falha de extubação foi de 41% nesses pacientes, muito maior. E aqui a relação entre o MRC, a força do braço e da perna, com relação à força da tosse. E a gente vê que essa relação existe, apesar de ser fraca, os pacientes com MRC maior têm tosses efetivas e conforme esse MRC vai diminuindo, a efetividade da tosse também diminui junto. Então existe uma relação entre a força periférica e a força da tosse. Com relação às características do paciente, não teve relação entre idade, sexo masculino ou o IMC para falha de extubação ou não, mas teve relação aí com o SAPS-2. Os pacientes do grupo de falha de extubação eram mais graves, tinham um SAPS-2 aí de 55, enquanto o grupo que teve sucesso na extubação tinha um SAPS-2 de 47.
Quanto às características, né, no momento da extubação, que foram diferentes nos dois grupos, a gente vê que não teve diferença entre o tipo de TRE que foi realizado, se foi com tubo T ou em PSV, mas o tempo de ventilação mecânica desses pacientes era maior no grupo que evolui com falha de extubação, 8 dias versus 6 dias. A gente tem aqui também o MRC, também era diferente desses pacientes. A pontuação no MRC de quem evoluiu com falha na extubação era na média 41, enquanto quem evoluiu com sucesso era na média 49, o que a gente pode inferir aqui que esses pacientes não tinham na média fraqueza adquirida na UTI, enquanto esses aqui da falha de extubação na média sim tinham fraqueza adquirida na UTI. Quando a gente olha aqui, né, para os pacientes que tinham fraqueza adquirida na UTI, ou seja, MRC menor que 48, a gente vê que no grupo de falha de extubação a porcentagem de pacientes com fraqueza adquirida na UTI era maior, 55% versus 34%. E eles também tinham pacientes com fraqueza adquirida na UTI do tipo grave, né, MRC menor que 36%. Então a gente olha aqui, ó, 34% versus 16% só no grupo que evoluiu com sucesso na extubação. Para tosse também, o grupo que evoluiu com falha de extubação tinha mais pacientes com tosse ineficaz, 20% versus 6%. E secreções abundantes, 45% versus 30%. Então, o grupo que evoluiu com falha de extubação, eles tinham mais pacientes com fraqueza adquirida na UTI, mais pacientes com fraqueza grave, mais pacientes com tosse ineficaz e mais pacientes com secreção abundante. Enquanto aqueles pacientes que estavam bons, que eram aqueles pacientes com tosse eficaz e sem fraqueza adquirida na UTI, eles eram a maioria no grupo que evoluiu com sucesso, 64% versus 43%. E não teve diferença no uso de ventilação não invasiva profilática nos dois grupos. Então não foi isso que interferiu no sucesso ou no insucesso. E com relação aos desfechos, os desfechos foram muito piores no grupo que evoluiu com falha de extubação. Então a gente vê aqui, ó, tempo de ventilação mecânica, grupo sucesso, 6 dias versus 18 dias no grupo que evoluiu com falha, ou seja, 3 vezes mais tempo de ventilação mecânica. O tempo de internação na UTI também foi pouco mais que o dobro, ó, 11 dias para o grupo sucesso versus 24 dias para o grupo que teve falha, e a mortalidade foi muito maior no grupo que teve falha, 26% versus 2%. Então, nesse grupo de pacientes com alto risco de reintubação, fraqueza adquirida na UTI foi diagnosticada em 38% dos pacientes no momento da extubação. Fraqueza adquirida na UTI foi independentemente associada à falha de extubação, e a fraqueza grave e tosse ineficaz também foram independentemente associadas à falha de extubação, certo? Então já deixa aquele seu joinha, se inscreve no canal, clica aqui na setinha para compartilhar com os amigos esse vídeo, para vocês discutirem a implementação de mudanças no protocolo da avaliação para descobrirem quem são os pacientes em risco. Deixa aqui o seu comentário e eu vejo vocês no próximo Sunday Paper. Até lá!